Pessoal, continuando na nossa aula sobre desvios e escolhas, hoje nós vamos usar um exemplo que é muito encontrado no nosso cotidiano, que é o modelo de fila única. Então, quando você vai, por exemplo, em um banco, em algum outro tipo de atendimento, até em restaurantes fast food, existem alguns casos que trabalham com fila única. Então, são muito comuns os casos em que alguns estabelecimentos, algumas empresas em determinado momento trabalham com filas únicas. No último vídeo nós falamos sobre múltiplas filas, que é um caso típico, por exemplo, de pedágio. Supermercados, por exemplo, você tem plataformas que trabalham com múltiplas filas, ali nos caixas de atendimento, e também você trabalha com casos de fila única, que seria, por exemplo, caixas rápidos. Alguns modelos trabalham com fila única também para caixa rápida, alguns supermercados. Então existem esses dois tipos de configuração para um sistema de filas. Existe essa configuração para múltiplas filas, existe essa configuração para uma única fila. Como nós trabalhamos com uma única fila utilizando o módulo PicStation? É isso que a gente vai fazer hoje na aula. Só lembrando, a gente está utilizando aqui esse livro para fazer, para simular aqui alguns exercícios, para elaborar uns exercícios, resolver alguns desses exercícios, o livro usando o Arena em simulação. Então nem sempre esse sistema, todos os sistemas que a gente conhece, trabalham com múltiplas filas. Existem vários casos de filas únicas. Existem filas aqui, uma fila única para trabalhar em determinado tipo de atendimento. Imagina uma situação que é inclusive que a gente vai utilizar hoje no nosso exemplo. Um pátio de uma empresa tem vários caminhões aguardando para algum tipo de descarga. Esse é um exemplo muito comum. Chegam caminhões em uma determinada organização, esses caminhões aguardam em um pátio, como se fosse o pátio representando uma fila única para fazer esse descarregamento. Quando chega a sua vez, esse veículo, esse caminhão, ele é solicitado para que faça esse descarregamento, ou seja, ele vai fazer o descarregamento somente quando ele for solicitado, ou seja, somente tendo a certeza de que a estação ali, de que a plataforma em que ele vai fazer esse descarregamento está disponível. Para realizar isso no Arena, nós vamos trabalhar com os módulos Size e Release, módulos que a gente já trabalhou em algumas aulas anteriores, e além de trabalhar com os módulos Size e Release, nós vamos inserir o recurso espaço. Esse recurso espaço aqui, ele vai ser inserido no módulo Resource, nos módulos lá dos blocos Process, no módulo Resource, vamos inserir o recurso espaço. E dentro do Size e Release utilizaremos esse mesmo nome espaço para poder configurar esse nosso modelo. Vamos para o exemplo. Caminhões chegam a uma determinada empresa com uma taxa exponencial média de 4 minutos para fazer o descarregamento de uma matéria-prima. A empresa possui 3 plataformas de descarregamento. Tem a capacidade para descarregar 3 caminhões simultaneamente. O caminhão chega, aguarda no pátio e se dirige a uma dessas 3 plataformas quando alguma se encontra disponível. Ou seja, a gente vai continuar aqui utilizando, iniciar essa questão de fila única, ou seja, ele vai ficar nesse pátio como se fosse uma fila única aguardando o seu atendimento, o seu descarregamento. O processo de descarregamento segue uma distribuição uniforme de 10 a 15 minutos e após o descarregamento o caminhão deixa o sistema. Na opção Resource a gente vai inserir esse recurso espaço com capacidade 3, então vocês vão entender no modelo depois. O modelo é esse apresentado com esses módulos, com essa configuração. O que a gente vai fazer? Os caminhões chegam, nós vamos considerar aqui que o caminhão chegou na empresa e teve um deslocamento mínimo ali, por exemplo, um deslocamento de 1 minuto, nesse caso a gente vai utilizar, para o pátio. Chegou no pátio, a gente vai criar um bloco Size, um módulo Size, para configurar aqui que está aguardando o atendimento, o descarregamento nos processos. Depois disso, o processo de escolha com o módulo PicStation configurado de uma maneira diferente do que a gente configurou na última aula. Configurado aqui o Size e o PicStation, ele vai se direcionar para uma dessas plataformas de descarregamento, vai fazer o descarregamento,
E nós vamos criar um bloco release automaticamente aqui depois dos processos de descarregamento. O release ele vai servir de base para o modelo entender que uma entidade foi liberada. Então, quando uma entidade passa pelo bloco release, o modelo automaticamente reconhece que o size reconhece que precisa liberar, que pode liberar mais uma entidade para que possa fazer aqui a descarga, que o caminhão possa realmente fazer o descarregamento. Depois temos um outro deslocamento do processo de descarga até a saída do processo e encerrou o modelo. A configuração, a lógica de programação do Arena fica dessa forma. Então vamos lá para o Arena. No Arena a gente vai configurar esse modelo que foi colocado para vocês desse exemplo. Vamos para o Arena para configurar o modelo apresentado. Vamos fazer todo o desenho do processo, como já é de costume nas nossas aulas. A taxa de chegada. Nós vamos criar um bloco Enter, o Enter da chegada, e teremos um deslocamento. Posteriormente, vamos criar um novo módulo Enter para o pátio, ou seja, como se fosse aqui aguardando no pátio para fazer esse descarregamento. E para isso vamos utilizar lá o módulo Size. O Size vai configurar essa filinha aqui de caminhões para fazer o descarregamento. Depois colocamos o Pick Station. Advanced Transfer, vamos no Pick Station. O Size está lá em Advanced Process. Pick Station, para fazer esse processo de escolha. Apagar essa conexão. E agora vamos criar o seguinte, as plataformas de descarga. Enter, Basic Process, processo. Vamos copiar e colar as 3 plataformas aqui de descarregamento. Posteriormente, em Advanced Process, vamos inserir o módulo Release. O módulo Release é para ele entender exatamente quando uma entidade passa por esse módulo, ele vai entender que o size precisa liberar uma entidade para que possa ser feita a descarga, o descarregamento. Um outro bloco livre para conectar junto com a saída, e nós vamos criar um bloco Enter, vou apagar essa conexão aqui porque vai ter um deslocamento, um bloco Enter da saída e um leave aqui para a gente finalizar esse processo, um bloco Dispose. Vamos só conectar o Enter com esse leave. O modelo é basicamente esse aqui, criado, esse que a gente configurou. Vamos então, nesse primeiro momento, vamos lá na opção Resource. Vamos na opção Resource. Vamos criar um recurso denominado espaço. Lembra que a gente colocou ali que nós vamos criar esse recurso espaço? Esse recurso espaço ele vai servir de base para os blocos Size e Release, para ele entender que a capacidade desse nosso processo de descarregamento, a capacidade é igual a 3, a gente tem 3 processos de descarregamento, e a gente utiliza esse nome porque quando a entidade é liberada aqui dos processos de descarregamento, elas passam pelo release e automaticamente passando por esse release o size vai liberar mais um caminhão para que possa ser feita essa descarga. Agora nos processos são configurações que a gente já está acostumado. Chegada, chega como 4 minutos, na média de 4 minutos. Ok. Utilizamos aqui o nome Enter chegada, e aqui podemos deixar Enter chegada.station. Esse leave depois a gente configura. Enter pátio, podemos deixar Enter pátio.station. O size a gente vai fazer o seguinte, vamos adicionar o recurso espaço. Esse recurso espaço que nós colocamos lá
na planilha dos resources, tá? No bloco resource, nós vamos colocar esse nome espaço nessa opção, e aqui vai formar uma fila, size1.query vai formar uma fila única de caminhões nesse pátio. É isso que a gente está configurando. O Pickstation a gente depois configura também. As configurações aqui, Enter plataforma 1, vamos considerar Enter plataforma 1, Enter plataforma 1.station, o processo 1, size delay release, vamos adicionar aqui um recurso, por exemplo, descarga 1, minutos, distribuição uniforme, 10, 15 minutos. Enter, plataforma 2, plataforma 2.station, processo 2, size delay release, vamos adicionar descarga 2, ok, triangular, minutos, triangular, desculpa pessoal, uniforme, 10, 15 minutos, Enter, fazendo aqui passo a passo para vocês entenderem bem, plataforma 3, Enter plataforma 3.station, size delay release, adicionamos aqui descarga 3, ok, uniforme, minutos, 10, 15 minutos. Faltaram aqui algumas conexões para o bloco release. No bloco release vamos adicionar apenas o recurso espaço. Beleza? Adicionamos aqui recurso espaço. Esse aqui, esse módulo é enter saída.station, livre podemos deixar assim, e encerramento do processo. Encerramento desse processo. Beleza, faltaram então os livres, faltaram os blocos, o bloco do Pickstation e os blocos livres. O que a gente fez aqui? Nós fizemos o seguinte, criamos esse size vai representar a fila única nesse pátio. Então esse pátio tem uma fila única, a partir do momento em que é liberado alguns desses processos, dessas plataformas de descarregamento, e que essa entidade passa pelo bloco release, o size ele entende que isso foi liberado quando passou aqui pelo release, e automaticamente libera uma outra entidade para que possa ser feito o descarregamento. Libera outro caminhão para fazer o descarregamento. E vai entender dessa forma o processo. Faltaram então, faltou aqui configurarmos o Pickstation e os livres. Os livres estamos considerando aqui 1 minuto. Vamos colocar 1 minuto para que possa ter um pouco de sentido. Vamos imaginar que o caminhão chega na empresa e ele demora 1 minuto para chegar no pátio, para chegar na estação de pátio. Enter pátio.station. Ele demorou 1 minuto. O Pickstation, qual vai ser a diferença da configuração anterior? Na configuração anterior, do modelo do pedágio, do vídeo anterior, nós consideramos também o número em fila. Nesse caso, nós não teremos filas múltiplas, então vamos desmarcar essa opção e vamos deixar marcado apenas o número de entidades que estão se dirigindo ali à estação, em rota para se dirigir à estação, para que ele não também se dirija automaticamente, por exemplo, vamos ver quem vai chegar primeiro ali naquela estação. Então, se tiver um caminhão se direcionando, por exemplo, para uma plataforma de atendimento, uma plataforma de descarga, ele vai entender ali o modelo que não é para aquele caminhão sair da fila. E o número de recursos ocupados. Ele vai selecionar então o modelo ali, a plataforma, com base no número de recursos ocupados e com base no número de entidades, de veículos que estão se direcionando para a estação. Então esses são os dois números, não, a gente vai desmarcar esse número em fila. Vamos deixar aqui uma rota também de 1 minuto. E vamos adicionar
essas configurações corretas para o módulo PicStation. Qual a estação que a gente vai, que esse processo sai do pátio, ele vai para qual processo, para qual estação? Ele vai para as plataformas. Vamos adicionar primeiro a plataforma 1. Qual é o recurso da plataforma 1? Descarga 1, ok. Adicionamos plataforma 2, recurso descarga 2. Adicionamos plataforma 3, recurso descarga 3. Beleza. Configurado o bloco do PicStation. Esse live aqui também tem 1 minuto de rota. Ele sai do processo, 1 minuto, ele sai desse processo e vai para saída, enter saída.station. Do processo de descarregamento, ele leva 1 minuto para sair do sistema, para sair dessa organização, dessa empresa em que ele fez essa descarga. Beleza, para rodar o modelo, nós vamos fazer a configuração de 600 minutos. Configurado para 600 minutos, tudo aqui em minutos. Então esse é o modelo pronto para ser executado. Vou deixar bem devagar aqui para vocês entenderem exatamente o modelo, como que ele vai fazer, como que ele vai entender a lógica de programação, como ela é configurada para entender que ela vai liberar exatamente um caminhão quando alguma dessas plataformas estão vazias. Vocês vão perceber que há uma conexão entre o size e o release. A partir do momento em que essa entidade passa pelo release, automaticamente é liberado uma entidade no size para que possa ser direcionado para essas plataformas de descarregamento. Vocês vão reparar isso no modelo. Vamos lá. Então, a entidade foi PicStation, escolheu o processo 1. PicStation foi para o processo 2, passou pelo PicStation, vai para o processo 3. Liberou, passou pelo release, liberou lá no size. Vou ficar até um pouquinho mais devagar. Vocês conseguem ser no mínimo. Vocês podem perceber que a partir do momento em que uma entidade passa pelo release, o size vai fazer aqui a liberação para uma dessas plataformas. A entidade vai sair do size e vai direcionar para essas plataformas de descarregamento. Passou pelo release, libera um item da fila ali do size. Liberou. Então é sempre assim. Outro detalhe, não são formadas as filas em processo, porque a gente não está considerando nesse modelo que vai ter fila. Vai ser liberado no size somente quando tem algum desses processos, algum desses recursos estão desocupados. A partir desse momento da constatação que eles estão disponíveis, o size ele libera uma entidade. E assim por diante. Nós temos aqui até o final, depois da simulação, vou adiantar aqui, 124 caminhões foram descarregados em 600 minutos de simulação. Posteriormente nós vamos criar uma animação para esse cenário, para que esse módulo do PicStation fique um pouco ainda mais claro para vocês o funcionamento, e acredito que a animação também é interessante aqui para trabalhar com os modelos desse tipo.